nome do Senhor Jesus, nós continuamos clamando, continuamos crendo, continuamos dependendo da ação do Senhor. Juliana me avisou que o irmão Zé Pedro está aqui no YouTube. Seja bem-vindo, irmão Zé Pedro. Deus abençoe. Falei com o seu neto esses dias, passei para ele aí os links do Face e do YouTube. Bom demais, irmão Zé Pedro. Não é a mesma coisa de estarmos juntos presencialmente, mas estamos juntos no mesmo espírito, na mesma fé, debaixo da mesma palavra, e nós louvamos a Deus. Saudade demais dos irmãos, e a gente vai ter tempo, em nome de Jesus teremos tempo, ou aqui ou na eternidade, para estarmos juntos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. A gente continua usando a Covid-19, continua usando esse tempo aí de isolamento, de confinamento, como metáfora, como analogia para as nossas mensagens. Pelo menos mais uns 2 domingos a gente vai caminhar assim. Tivemos a oportunidade de meditar a respeito da questão da chamada imunidade, a necessidade de mantermos a mente descansada no Senhor, a necessidade de mantermos alto nível de vitaminas, proteínas espirituais para resistir no dia mau. Falamos a respeito da necessidade da higiene, a necessidade da higiene na mão, a nossa boca, os nossos lábios, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Falamos a respeito da higiene doméstica, aquilo que a gente põe e permite que fique dentro da nossa casa. Semana passada a gente falou da necessidade de mantermos as janelas abertas. O vento do Espírito Santo precisa circular. E vez por outra, o vento bate e precisa derrubar alguma coisa. Porque a gente controla, a nossa vida com muitos detalhes e às vezes a gente não dá vazão, ação, liberdade para o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero meditar com os irmãos. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 em diante. Como você está usando o seu celular, o seu tablet, computador ou a televisão para participar do culto, fica com a Bíblia na mão, querido. Posiciona aí o celular em algum suporte, fica com a Bíblia na mão para você poder interagir com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre uma coisa interessante que muita gente andou postando e de alguma forma tem verdade mesmo nisso, como a Covid-19, como esse tempo de confinamento, esse tempo de isolamento social, mudou as nossas prioridades. Quando na verdade a palavra prioridade não pode ser tratada, ela no plural, Não existem prioridades. O que nós temos é uma linha de hierarquia, uma linha de importância. Quando a gente pensa em hierarquia, hierarquia é um tipo de governo, é um tipo de gestão, é um tipo de poder. É um poder de algo que está acima, uma função, um cargo, uma insígnia, algo que está acima, e as demais coisas estão abaixo, subordinadas. A gente chama isso de hierarquia. Então a prioridade no singular vem em cima, que é o primeiro, o insubstituível, o inigualável, o incomparável, aquilo que não pode ser trocado por nada, aquilo é prioridade. As demais coisas entram numa linha de hierarquia. Pensa o seguinte, pensando em hierarquia, para nossa sobrevivência, a gente precisa do oxigênio, a gente precisa de água, a gente precisa de alimento. Dentro dessa hierarquia, tem uns que são mais urgentes, mais prioritários, mais necessários do que outros. O oxigênio é prioridade. Não tem como você passar mais do que poucos minutos sem oxigênio. Você consegue sobreviver algumas horas, alguns dias, de repente, sem água. Sem oxigênio, os minutos. Entre água e alimento, a água é mais necessária. Você vai conseguir um período X sem água e um período maior sem alimento. Não sei se você está me entendendo. Hierarquia, aquilo que vem primeiro, oxigênio. Aquilo que vem em segundo plano, a água. Aquilo que vem em terceiro plano, o alimento. Todos são importantes.
Todos são necessários. Mas quando a gente precisa colocar em ordem, alguma coisa precisa vir primeiro. E nesse caso é o oxigênio. E a Covid mudou radicalmente as nossas prioridades. Tinham coisas que estavam muito destacadas nas nossas vidas. Tinha coisas que estavam absurdamente se tornando relevantes e importantes na nossa cabeça, até necessárias. E a gente começou a ver que essas coisas, elas passam, a gente vive sem elas. Tem gente que dizia assim, olha, eu não consigo passar uma semana sem praticar um esporte, sem estar na academia, sem estar na quadra. Tem gente que tinha essa vida, essa proposta, o cuidado ao extremo com o corpo e não conseguia viver sem. Agora teve que mudar. Teve que mudar. Tem gente que não vivia sem os amigos, sem estar no churrasco, sem estar num bar, sem estar nas esquinas. Apesar que tem muita gente teimosa que continua, tanto nos bares quanto nas esquinas. Mas pensando em povo de Deus, as pessoas conseguem, estão conseguindo viver sem isso. Tem gente que não conseguia viver sem ir no shopping, uma vez por semana, uma vez por mês. Não conseguia perder os lançamentos do cinema. Não conseguia passar uma semana sem o futebol na televisão. Todas essas coisas se demonstraram absurdamente desnecessárias. Desnecessárias. Pensando em futebol ainda, a gente vê até com certa tristeza, né? O Brasil viveu em 2014, há pouquíssimo tempo atrás, um evento grandioso, 2016 as Olimpíadas, 2014 a Copa do Mundo, e nós vimos o nosso dinheiro indo pelo ralo em estádios, em Brasília, Manaus, Pantanal, que já era inútil na Copa, imagina agora. E nós temos sentido falta de algo que deveria ter sido dado prioridade, como por exemplo a saúde, a educação, a segurança. Queridos, há coisas que são mais importantes do que outra, e uma só é prioridade. Nesse momento, talvez o Covid esteja nos lembrando aquilo que é mais importante, aquilo que realmente nós temos que dar mais valor. Muitos filhos, muitos netos, hoje é Dia das Mães, muita gente que não pôde ver, visitar, tocar, abraçar, brincar com a sua mãe, com suas avós, com as pessoas mais velhas. A gente começa até a sentir falta do aperto de mão. A gente chegou aqui com os poucos irmãos que estão aqui trabalhando no culto, e a gente se cumprimenta sem dar as mãos. E isso também é estranho, a gente não abraça mais, isso também é estranho. Mas a gente consegue sobreviver sem essas coisas. Mas tem algo prioritário, essencial, que nós vamos ver hoje, que precisa ser cuidado, porque sem ele, a nossa vida não tem sentido. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 em diante, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Olha, não está dizendo que o alimento não é importante. Não está dizendo que a vestimenta não é importante. Está dizendo que tem, numa linha de escala, uma coisa vem primeiro do que outra. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um centímetro, um espaço ao curso da vida? E por mais ansiosos quanto ao vestuário, e porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste, se Deus cuida, presta atenção, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens
de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Querido, calma, respira. Por quê? O texto vai dizer, os gentios, aqueles que não são povo de Deus, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não estão debaixo da graça, aqueles que não estão debaixo da promessa, os gentios é que se preocupam com essas coisas. Por quê? Vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade, o que vem antes de todas as coisas. Numa linha de importância, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão, todas as outras coisas, tudo que vem depois, vos serão acrescentado. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez sobre essa palavra? Peça a Deus para tirar a inquietação do seu coração, peça a Deus para falar com você através dessa palavra. Você conhece gente que está aflita, eu também conheço. Talvez eu e você tenhamos nossos pequenos momentos. O crente tem os seus momentos de dúvida, o crente tem seus momentos de aflição. A gente não vive nela, mas nós temos os nossos pequenos momentos de dúvida, de aflição. Talvez você conheça alguém que você precisa chamar para esse culto agora. Você precisa marcar a pessoa e dizer assim, olha, vem ouvir essa palavra de Deus, porque tem a ver comigo e tem a ver com você. Então convide alguém, incentive alguém e ore por alguém nesse momento para que essa palavra fale. Hierarquias e a prioridade da vida do cristão. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E talvez, ó Deus, nunca fez tanto sentido a gente orar pelo dia de hoje, como nós temos orado agora. A gente vivia muito tempo planejando, futurando, vivendo o dia de amanhã, como se estivesse nas nossas mãos. E por vários momentos essa loucura passou pelas nossas cabeças, que nós poderíamos planejar de maneira quase que executando antecipadamente o futuro. É lógico, Deus, que a vida planejada, ela é uma vida mais orientada, ela é uma vida que pode permitir que nós caminhemos com mais tranquilidade, mas nós não devemos confiar no nosso planejamento, nós devemos planejar e descansar no Senhor. O Deus que age, o Deus que controla, o Deus que sabe de todas as coisas. Ó Deus, talvez durante esse momento da humanidade, muitas coisas que tinham perdido o valor nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, nos nossos relacionamentos familiares, no nosso relacionamento espiritual contigo. Muita coisa tinha se tornado demais coisas, muita coisa tinha se tornado secundária, e nós tenhamos de tempos em tempos trocado a prioridade da nossa vida. Ó Deus, nos faz resgatar nesse tempo de isolamento, nesse tempo de Covid, nos faz resgatar a prioridade, Cristo Jesus, a esperança da glória em nós. Nos faz lembrar da Tua presença, como cantamos aqui, como nos alegramos, nos faz lembrar que Tu és Emanuel, que Tu és um Deus presente, que Tu és o príncipe da paz, a estrela da manhã, o santo de Israel. Nós cremos em Ti, Senhor Jesus, e isso nos alegra, e isto nos basta. Como o apóstolo Paulo declarou, também queremos nós declarar, a Tua graça nos basta. Nos faz tomar posse desta palavra, nesta tarde, nesta noite, nos faz tomar posse, resgatar aquilo que é prioritário nas nossas vidas, aquilo que é insubstituível, nos faz resgatar neste momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Querido, essencial, urgente e importante. Você consegue fazer uma rápida distinção disso? Essencial, urgente e importante. Até coloquei um slidezinho aí,
com algumas definições do próprio dicionário, você vai poder acompanhar. O que é essencial? Essencial é prioritário. Essencial no nosso caso aqui é o oxigênio. É aquilo que a gente não suporta ficar segundos. Alguns que são atletas, alguns que são nadadores, sei lá, chegam a 3, 4, 5 minutos. Isso já é um absurdo para o ser humano comum, a gente vai chegar aí a 50 segundos, 1 minuto e pouquinho. O oxigênio é essencial, o oxigênio é prioritário. Nós precisamos do fôlego de vida. Uma segunda coisa é aquilo que é urgente. Uma coisa que é urgente, ela tem tempo, ela tem precisão, ela precisa chegar rápido. Que é no caso da água, oxigênio, água. Nós precisamos dela, temos urgência dela. E aquilo que é importante para nos manter vivos, também o alimento. A ausência do importante se torna grave, o importante é sério. Nós precisamos de todas essas coisas. E o texto do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21, na história de Jesus com Marta e Maria, no contexto da morte de Lázaro, é fantástico. Marta chega diante do Senhor Jesus e vai dizer assim: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Senhor, se o Senhor estivesse presente, Lázaro não teria morrido. Senhor, eu sei que a morte é inevitável, eu sei que basta o homem morrer uma vez só e depois vem o juízo, está escrito na palavra de Deus, eu sei que o nosso corpo é falível, eu sei que vai chegar um dia que cada um de nós vai se despedir dessa vida, mas se o Senhor estivesse presente, este dia não seria hoje para Lázaro, porque tu és a vida, e onde o Senhor Jesus está, nada morre. Querido, é fantástico a gente pensar na ação. A presença de Cristo Jesus é essencial nas nossas vidas. A gente consegue sim viver sem o futebol, a gente consegue sim viver sem o churrasco com os amigos, a gente consegue sim viver sem estar dentro de shoppings, sem estar em casas, em fast foods, sem estar nas baladas, a gente consegue até sobreviver durante um tempo sem o recurso que nós tínhamos, mas não conseguimos sobreviver sem Jesus. Querido, nada, presta atenção, nada que não tenha Jesus inserido sobrevive. A presença de Jesus é necessária, a presença de Jesus é exigível, a presença de Jesus é essencial. Sem Cristo Jesus não há vida. Quando Jesus se relaciona, tem um momento de conversa profunda ali com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele diz: quem beber da minha água, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo, porque a água que eu dou, a água que Jesus fornece, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Onde tem água tem vida, sem água não há vida. Por isso que o deserto, os lugares áridos, o sertão, os lugares sem água, são lugares com um visual de morte. Se Jesus estivesse presente, Lázaro não morria. Querido, se Jesus está presente no teu casamento, o teu casamento não morre. Maria sabia, Maria e Marta, ambas sabiam que Jesus é a vida. No Evangelho de João, capítulo 1, nós temos essa declaração: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito seria. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece justamente nas trevas, e as trevas não prevalecem. As trevas não prevalecem, a morte não prevalece, o inferno não prevalece, o medo não prevalece, porque quando Jesus está, há vida e vida em abundância, querido. Nós cremos nisso. Nós temos vivido isso nas nossas vidas, mesmo em tempo de isolamento, mesmo em tempo de pandemia. Ah, pastor, mas eu não tenho vivido isso no meu casamento. Então a pergunta não é se o problema está no marido ou se o problema está na mulher. A pergunta é: Jesus está no casamento? Marta disse: se Jesus estiver, não morre. O casamento está morrendo.
O relacionamento com os filhos está morrendo. O respeito dos filhos para com os pais está morrendo. Jesus está, querido, nesse relacionamento? O ministério, né? O Chico falou aqui no momento do louvor e da adoração. Não precisamos, nunca precisamos, e agora isso ficou mais claro. O Covid veio para nos mostrar o que é importante, o que é urgente e o que é essencial. É importante a gente ter um local desse para adoração? Importante é. É bacana? É. É essencial? Nunca foi. Nunca foi. Cristo vive em nós. A igreja não morre pela ausência de prédios. A igreja morre pela ausência de Cristo. Os ministérios morrem, não é por questões outras, é pela ausência de Cristo. O casamento, o relacionamento entre filhos e pais, o relacionamento entre irmãos, a própria vida financeira, os planos, os sonhos, as realizações, tudo isso vive ou morre com a presença ou a ausência de Cristo. Nós precisamos de Cristo Jesus. Querido, a morte de Lázaro é uma morte interessante. A morte de Lázaro é uma morte muito interessante. Porque Lázaro foi um dos poucos que morreu 2 vezes, né? Você acha que é uma bênção ressuscitar? Olha que bom, né? Fulano estava doente, vamos orar para que Deus traga de volta. Nós oramos. E nós sempre vamos orar por cura, porque nós cremos num Deus que cura. Amém? Nós cremos num Deus que cura. Agora, a morte na vida do cristão é o fim? Jamais, querido. Nunca, jamais. A morte na vida do cristão é a libertação desse corpo de pecado. E é um encontro pessoal, intransferível. O encontro tete a tete, cara a cara com Deus Criador. Paulo vai dizer assim, olha, quando esse corpo, quando esse prédio, quando esse tabernáculo se desfizer, automaticamente, num piscar de olho, um edifício se erguerá. Paulo vai dizer, não que eu já tenho visto, conhecido, mas eu conheço meio que embaçado como um espelho, agora vejo em face, mas então o verei face a face. Querido, a morte para o crente é vitória, porque Cristo já venceu a morte. Amém? Nós nos preocupamos com os nossos entes queridos, sim. Nós nos preocupamos com os irmãos da igreja, sim. Nós oramos por cura sempre em nome de Jesus. Nós estamos desesperados? Não, porque aquele que descansa em Cristo, nós devemos nos consolar uns aos outros. Porque aquele que descansa em Cristo, está com Cristo Jesus. Queridos, a morte é uma coisa terrível na vida daquele que não conhece a Jesus. Mas a morte de Lázaro é pedagógica. E eu vou dizer de novo, né? Às vezes você fica, puxa vida, orei tanto, né? Quando meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó faleceu, eu tinha tanta fé, eu realmente esperava que ele ressuscitasse. Deus pode fazer? Pode, querido. Agora eu não sei se o teu parente que é cristão ia gostar de voltar. Ele bateu lá, viu a entrada do céu, as ruas de ouro, viu algo brilhante, resplandecente, e de repente está voltando. Não sei se ele ia gostar. Lázaro teve essa experiência, teve que morrer 2 vezes. Não tem nenhum tiozinho aí com 2000 e poucos anos de idade. Então, se Lázaro morreu a primeira vez, e não tem nenhum tiozinho de 2000 anos, Lázaro morreu a segunda vez. Quando Jesus ressuscita Lázaro, tem um processo pedagógico. Era para mostrar para aquela geração, e também a nossa, que há vida depois da morte. É, querido, há vida depois da morte. De novo, nós nos entristecemos? Sim. Nós temos saudade? Sim. Nós temos famílias enlutadas na nossa igreja nos últimos 15 dias. E nós entendemos e choramos junto com os irmãos. Mas haverá um momento que a saudade vai diminuir. E nós teremos a convicção de estarmos todos um dia ao lado do Senhor Jesus. Querido, nós temos chorado a morte dos brasileiros. E talvez a Covid veio para nos lembrar como a vida é importante. Porque a gente tem andado e vivido de maneira absurdamente dissoluta. E a gente vê a turma fazendo coisas com o seu próprio corpo, com o seu tempo, se permitindo.
Por que 10 mil brasileiros que morreram com a Covid nos incomodam tanto? E milhões que morrem na somatória pelo uso do álcool, pelo cigarro, não nos incomoda. Querido, eles estão se matando. É um suicídio continuado. É um suicídio continuado. Por que o cristão se abstém do álcool e do cigarro? É por questões morais? Também. Também. Mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente precisa cuidar e preservar do nosso corpo. Querido, é fato que muitos estão morrendo. E nós precisamos chorar pelos mortos da Covid. Eu vou dizer de novo, sim, precisamos chorar pelos mortos da Covid. Mas nós temos, eu vou colocar aí na tela para os irmãos, nós temos um número impressionante. Eu não sei se você já tinha se atentado a isso, mas são cerca de 55 milhões de pessoas que morrem todo ano nesse mundo. Você já parou para pensar nisso? 55 milhões de seres humanos todos os anos deixam este mundo. Isso sem contar os abortos, né? Os abortos têm uma quantidade estimada de 1 milhão de pessoas por ano. Então, também é morte, é assassinato isso. Então, a gente soma aí, são já 56 milhões e pouco de pessoas. Doenças cardíacas, doenças pulmonares, tuberculose, AIDS, a violência. No Brasil, violência. 65 mil pessoas no último ano morreram por violência. Sem contar todas as outras mortes, só por mortes, violência, assassinato, latrocínio e brigas domésticas e etc e tal. Não te incomoda, querido, isso? Por que eu estou colocando isso? Porque se essas pessoas morreram sem Cristo, Marta vai dizer, se o Senhor Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Lázaro morreu depois. Só que Lázaro morreu na fé e na esperança em Cristo Jesus. Quais são as nossas importâncias, hierarquia? Qual é a nossa prioridade? Porque 55 milhões de pessoas estão morrendo por ano e uma quantidade gigantesca delas morrem sem Cristo Jesus. 151 mil pessoas morrem todo santo dia. Isso não te incomoda, querido? Importante? Urgente. Essencial. É essencial a presença de Cristo na vida das pessoas. E é urgente que eu e você preguemos o Evangelho. Porque as pessoas estão morrendo por Covid, por tuberculose, por acidentes, e estão indo para o inferno. O que é mais urgente hoje? O que é mais importante? O que é essencial? Eu coloquei também aí o mapinha da fome, você viu, esses números são doídos. Quase 1 bilhão de pessoas, 820 milhões de pessoas. Uma pessoa a cada 9, dá mais, um pouquinho mais do que 10%, porque a gente não tem 8 bilhões de pessoas no mundo. E estão vivendo subvidas, vidas miseráveis, E nós precisamos falar de Cristo Jesus e precisamos abençoar. Querido, nós choramos, lamentamos e nos entristecemos de verdade, com a vida daqueles que estão internados. O número no Brasil aumentou bastante, o número de infectados, o número de mortos. Nós nos entristecemos, nós choramos por esses, mas nós precisamos chorar e lamentar um pouco mais, porque tem uma quantidade enorme dessas pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus. É essencial que nós descobramos a cura para a Covid. Não, a cura para a Covid é urgente. É essencial é que as pessoas conheçam de Cristo Jesus. Porque talvez a urgência da Covid não alcance, a urgência da vacina, da cura, não alcance vida de pessoas que nem vão morrer de Covid, mas vão ficar pelo caminho nesse mundo por outras questões, e sem a certeza da salvação. Queridos, você, irmão que está trabalhando aí na rua, enfermeiro, médico, policial, agente de segurança, os irmãos do transporte, os irmãos do delivery, os irmãos que trabalham nos diversos serviços, querido, Deus abençoe e cuide da sua vida, mas já que você está na rua, seja agente da multiplicação da bênção de Deus. Quando tiver
o comentário ali na condução, no trabalho, e você vê as pessoas agitadas, olha, o governo isso, o governo do estado, o governo federal, do municipal, lança a pergunta, fala mesmo, é verdade, estamos vivendo um momento diferente, e se a morte chegar para você? É céu ou inferno? Nós precisamos levar senso de essencialidade, de prioridade na vida das pessoas. Muitas coisas são importantes, muitas coisas são urgentes na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos familiares, na vida desses que estão na rua. Essencial, prioritário, é as pessoas saberem que só Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo dá certeza de salvação. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele morreu para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que é uma coisa também essencial, querido? Está dentro do pacote presença de Cristo. Está dentro do pacote buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Cristo Jesus é o rei, presença de Cristo. Outra coisa do reino, as palavras do rei, as palavras do reino. Mateus 4:4. Nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não sei se você já leu o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um dos livros mais interessantes da palavra de Deus. É um livro de sabedoria, assim como Provérbios, assim como Jó, um livro de perguntas. É um livro pensante, reflexivo. Alguns vão dizer que é um livro chato, o livro azedo da Bíblia, mas é um livro que toca o dedo na ferida. Salomão recebeu uma sabedoria ímpar de Deus. Talvez, comparado com a sabedoria de Salomão, só a de Adão antes do pecado. Entre os homens, Salomão foi um cara que Deus deu uma capacidade, que Deus deu uma visão, uma interpretação de vida para ele muito diferente do que a outros. E Salomão, ele escreve um livro no final da sua caminhada. Salomão era um homem realizado. Salomão tinha tudo o que o ser humano busca. A gente fala hoje do homem capitalista, mas o ser humano sempre buscou, né? Sucesso, status, poder, realizações, posses, os prazeres do sexo, os prazeres da bebida. Salomão, ter escravos, ter gente te servindo, trabalhando para você. Salomão tinha tudo isso, querido. Salomão conquistou tudo isso. Ele para e ele diz, olha, tudo isso não vale para nada. Tudo que tem debaixo do sol, tudo que tem debaixo do sol, tudo que acontece no tempo e na história dos homens, é vaidade, é inutilidade. Salomão observa e diz, olha, tudo isso é canseira, tudo isso é enfado, tudo isso é inútil, tudo isso é vaidade. Já pensou, querido, você chegar no momento da sua vida e perceber que tudo que você lutou podia até ser importante, podia até ser urgente, mas não era essencial para a tua salvação? Que proveito há do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez a Covid nos trouxe esse senso. Talvez hoje a gente observe de uma maneira diferente. Por exemplo, o relacionamento com os nossos pais, não é? Com as nossas mães, com os nossos idosos. Você podia visitar seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, no dia e no horário que você quisesse, mas você ia, infeliz. Ia nada. Você ligava, você se preocupava. Ah, minha avózinha querida, ah, minha tia querida, mas você tomava alguma ação? Não. Agora você sente falta disso. Você tem carro para ir, mas você não pode ir. Você tem dinheiro para pôr combustível, mas você não pode ir lá. Porque você tem medo. E o teu medo, nesse momento, é prudência. Você realmente não deve visitar os idosos.
Mas quando podia, não era importante, não era urgente. Querido, cuidar das pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas faz parte do reino de Deus, faz parte daquilo que é essencial. Nós vemos hoje tantas palavras. Você que está perdendo o seu tempo aí com o jornal, você que está perdendo o seu tempo com o noticiário, você que está se inchando de tranqueira, o que não falta são palavras. Nunca na história da humanidade nós tivemos tantas publicações de livros. Eu estava fazendo uma consulta rápida, não consegui fechar um número, por isso que eu nem coloquei aí, então vai como um número aproximado. Mas num site que eu pesquisei demonstrava que são cerca de 97 mil livros por dia publicados no mundo. 97 mil livros por dia. Nunca as faculdades formaram tantas pessoas. Nunca tantas pessoas tiveram acesso ao conhecimento. Sabe o que chama isso? Blá, blá, blá. A gente sabe muito de nada. Porque Pedro vai dizer, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Nesse momento, querido, de Covid, os meus diplomas resolvem pouquíssimas coisas. Nesse momento de Covid, os teus recursos resolvem poucas coisas. Mas nesse momento, no passado e até a volta de Cristo, é a palavra de Deus que continua curando, transformando, consolando, libertando, salvando pessoas. É a palavra de Deus. Aquela fala de Pedro, ela deve mexer conosco. Deveria mexer ontem, mas deve mexer ainda mais hoje, nesse tempo que nós vivemos. Para onde nós vamos? A quem nós vamos ouvir? O jornal A, o jornal B, os especialistas A, os especialistas B, à frente de pesquisa X ou a Y. Pedro vai dizer, Senhor, não temos para onde ir. É essencial, querido. Pastor, isso quer dizer que eu não devo estudar? Lógico que não. Vai estudar, seu preguiçoso. Você tem que estudar. Só que estudar é importante. Em alguns momentos, estudar vai ser urgente. Essencial, só a palavra de Deus. Essencial, só a palavra de Deus. Haverá momentos na sua vida, querido, que nenhum diploma. Conta-se uma história. Conta-se uma história de um barqueiro, um personagem que vivia entre um determinado arquipélago. Havia uma ilha maior que recebia os turistas que chegavam de iates, de grandes embarcações, e havia pequenas ilhas menores que só dava para chegar através aí de um barquinho, através de um barqueiro. E naquela comunidade tinha um senhor muito antigo, tiozinho assim, que trabalhava lá e conhecia, né, a rotina do mar, conhecia todo o processo, sabia até o nome das ondas, de tanto que ele andava e fazia os horários. E ele sempre levava tantas pessoas, né, 8 pessoas, 6 pessoas, um barco pequeno. As pessoas chegavam na ilha maior e depois iam para as ilhas pequenas. Um homem muito simples, nasceu e cresceu, vivia daquela situação, mas era feliz. E em dado momento, trazendo um grupo de volta, ele mostrando as belezas da natureza, da criação de Deus, um dos personagens disse a ele assim, o senhor consegue ler o que está escrito ali adiante? E ele vai dizer assim, olha, me perdoe, eu não sei ler. E aquele homem ficou indignado na sua postura, na sua vaidade, na sua prepotência, na sua soberba, e disse assim, como não sabes ler? Você perdeu metade da sua vida em conhecimentos, em poesias, em literatura, em grandes dramas, em grandes informações da ciência. Aquele homem ficou quieto, não ficou nem triste, ficou quieto, só observou. Continuando, antes de chegar no local principal, deu para avistar uma vinha, um vinhedo. E uma mulher perguntou para ele, olha, vocês fazem aqui vinho? E ele vai dizer não. Mas o senhor conhece de vinho? Ele disse não, nunca provei.
E assim como o homem, a mulher soberba também esculachou ali o barqueiro, né? Mas que vergonha, você morando numa ilha dessa, tendo acesso a essas frutas, nunca produziu o vinho, você perdeu das delícias do paladar, de conhecer o elixir dos deuses. E aquele homem ficou quieto e continuou. Mas por uma desventura aí da vida, antes de chegar na ilha principal, o mar mudou, o vento mudou e aquele barco virou. E aquele barqueiro gritou: vamos, nadem, faltam poucos metros, poucas braçadas e chegaremos à praia. Tanto o homem quanto a mulher gritaram: não podemos, nós não sabemos nadar. E o barqueiro olhou e falou: que pena, vocês perderam a vida inteira. Querido, há coisas que são importantes, há coisas que são urgentes, há coisas que são essenciais. E talvez o Covid, com tudo isso que está acontecendo, nos lembre que essencial é Cristo Jesus nas nossas vidas, nas nossas casas. É a palavra de Deus, querido. Qual a tua desculpa para não aproveitar esse momento e crescer profundamente na palavra de Deus? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus que é fogo e martelo, que consome, que esmiuça. A palavra de Deus pela qual seremos salvos, a palavra de Deus pela qual seremos julgados. A palavra de Deus que cura, transforma e liberta. Querido, nós precisamos, é essencial que nós conheçamos da palavra de Deus. Ainda dentro dessa questão do reino, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Uma outra coisa que é essencial no reino é o louvor e a adoração. Agora o texto é um pouquinho mais longo, mas eu quero ler. Eu recortei esse texto e eu te incentivo depois a ler esse texto acho que não saiu aí, né, a marcação do texto. Mas é o texto. Vou ter que procurar aqui para passar para os irmãos. Muita calma nesse momento. O texto de Josafá, 2 Reis. 2 Reis. Depois você vai ter oportunidade aí de ler em casa com paz e poder se aprofundar nesse texto da palavra de Deus. Agora nem eu estou achando, está vendo? 2 Reis. Bom, vamos seguir em frente aqui. Quem achar aí, coloca para os irmãos, que eu acabei não colocando a referência. Aí quem achar primeiro, põe aí para os irmãos. Josafá vem depois de Asa, vem antes de Ezequias e Josias. Mas vamos ler o texto aí. A palavra de Deus diz assim: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Não temais, nem vos assusteis. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos os coatistas, os coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. É para todo mundo ouvir mesmo, querido. Aconselhou-se com o povo, entrou num acordo, né? E ordenou cantores para o Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar, a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, os de Moabe, e foram desbaratados. Querido, que coisa tremenda, que coisa tremenda, que coisa fantástica. Se você conhece um pouco da história de Josafá, você vai descobrir que Josafá foi um dos bons reis de Judá, do Reino do Sul. Josafá criou um sistema político inteligentíssimo, colocou juízes nas cidades, nos distritos. Aí os irmãos acharam, 2 Crônicas, capítulo 20. Depois você lê o contexto inteiro em casa, mas presta atenção. Josafá era um rei que entendia muito de política, entendia muito de história, e dividiu juízes pelas cidades,
e resgatou a lei de Moisés no que dizia respeito a subornos. Os juízes deveriam trabalhar com justiça, a balança justa, o tempo correto. Colocou os levitas, o povo de Deus, como conselheiros dos juízes. Olha, um sistema fantástico. Mas na hora da guerra, querido, na hora do pau mesmo, na hora do tumulto, na hora da confusão, na hora do desespero, ele foi atrás dos juízes, ele foi atrás dos conselheiros, ele foi atrás dos políticos, ele foi atrás dos príncipes. Foi isso que ele fez? Não. Na hora da dor, na hora da luta, na hora do desespero, sabe o que ele foi fazer? Ele foi louvar o Senhor. Nós precisamos louvar a Deus, querido. Tem lutas, tem batalhas que Deus nem vai permitir que a gente lute. Louve o Senhor, adore o Senhor e veja Deus agir em nome de Jesus. O Chico falou do SOS da vida, né? Mas eu era criança na época, era o Chico que ia, o Zé, o Jaime. Essa fase aí eu nem ia, o Ezequiel. Mas tinha uma música na época, nem lembro de que banda que era, mas tinha uma música chamava Vencedor Invicto. Ele nunca perdeu. É isso, Tiagão? Venceu. Vencedor invicto. E tinha uma parte da música, tá mexendo, a galera que está aqui, está tudo se coçando já, né? Manja disso aí, né, Ezequiel? Conhece, Gessé? O Jean é basicamente um Google, né, das músicas cristãs. O Jean e o Ezequiel. Mas tem uma parte da música que diz assim: tem luta que a gente nem precisa lutar. Queridos, é importante você conhecer de política? É importante. É importante você conhecer de história? É importante. É importante você exercer sua cidadania? Claro que é, querido. Como os nossos votos nos últimos anos têm demonstrado o quanto nós não conhecemos nada de coisa nenhuma, porque a gente só vai se iludindo com as pessoas. É importante, é urgente, mas é essencial que você louve e adore a Deus. É interessante que o povo se reuniu, o povo tomou conselho. Vamos fazer o quê? Vamos adorar a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Às vezes nós nos unimos com tanta gente, com tantas ideologias, com tantos movimentos, quer seja presenciais ou virtuais. Eu te convido a se unir no louvor e adoração. Vamos deixar Deus agir, porque tem lutas que a gente nem precisa lutar. Salomão perdeu o seu reino, o reino de Salomão ele rachou, porque diferente de Josafá, no momento da luta e da tribulação, sabe o que Salomão fazia? Salomão fazia acordos políticos, Salomão fazia conchavos políticos, Salomão fazia alianças políticas, Salomão até casava, fazia os casamentos políticos. Davi ia para a guerra, se tinha uma situação, Davi pega a espada e vai para o pau. Josafá ia para a adoração. Querido, nós precisamos nos posicionar hoje como adoradores em nome de Jesus. Como tem crente que se posiciona com tudo, menos com adoração. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É urgente que o povo de Deus cresça, é importante que o povo de Deus entenda de política, de sociologia, de história. É urgente que a igreja de Cristo entenda o seu papel de conselheira, o seu papel de intercessora da nação. É importante que a igreja de Cristo saia de antros que tem se enfiado, mas é essencial que nós adoremos ao Senhor. Deus age no meio dos louvores. Para terminar, querido, última lição aí de hoje, da Covid, nós falamos que é essencial a presença de Cristo, é essencial a palavra de Cristo, é essencial a adoração verdadeira, genuína, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, a Cristo Jesus o Senhor. Sabe outra coisa que é essencial? A intercessão, o clamor, as súplicas, a oração é essencial. 2 textos aqui, Isaías 59, Ezequiel 22. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se,
de que não houvesse um intercessor. Grifa aí na sua Bíblia, Deus maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Pelo seu próprio braço trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles. Entre quem, queridos? Buscou entre quem? Entre os incrédulos? Buscou nos partidos políticos? Buscou entre os ricos? Buscou entre os empresários? Entre os trabalhadores? Buscou entre quem? Buscou entre o seu povo. Buscou entre o seu povo. Ezequiel é chamado de o atalaia. Ele está falando para o povo de Deus. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, um que se colocasse na brecha, um que ficasse perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu não sei você, mas esse texto me incomoda. Esse é um texto que dói, de verdade, de verdade. Esse é um texto que por vezes me faz chorar. Pensando no povo de Deus no passado, pensando no povo de Deus no presente. Eu não sei qual a relação que você tem quando lê um texto desse. O texto de Isaías 59 diz que a verdade parecia uma bêbada na rua. A verdade se acambaleando, não achava. A justiça fugiu, foi embora. Eu não fico mais aqui no meio desse lugar. Só que o texto diz que Deus não se admirou. Deus não ficou maravilhado por causa da corrupção. Deus não ficou maravilhado. Deus não ficou assim, surpreso com a corrupção, com a maldade, com a injustiça, com a intolerância. Deus não ficou surpreso com essas coisas, porque isso é normal no meio de um povo caído. Desde Adão e Eva, passando por Caim, passando pela geração de Noé. Isto é o mundo. Maldade, violência, intolerância. O mundo não muda. O mundo jaz no maligno. O mundo tem um príncipe que cega o entendimento de alguns. Isso não muda, desde que o mundo é mudo. Nossa, agora está com... Querido, para de ser tonto. O ser humano sempre foi ruim, desde o momento que se distanciou de Deus. Isso não chamou a atenção de Deus. Isso não chamou a atenção de Deus. O que chamou a atenção de Deus e deixou maravilhado Deus assim, puxa vida, é que não havia um intercessor. Quando a gente fala de destruição, é muito fácil, né? Olha, Sodoma e Gomorra foram destruídos pelos seus pecados, Babilônia foi destruída pelos seus pecados, o reino assírio foi destruído pelos seus pecados. Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Israel não foi destruído pelos seus pecados. Como assim, pastor? Não havia injustiça social em Israel? Havia. Havia promiscuidade em Israel? Havia. Havia intolerância, racismo em Israel? Havia. Havia idolatria em Israel? Havia. E não foi por isso? Não foi por isso. Israel foi destruído, o seu reino, a sua nação. Eu vou ler de novo, Ezequiel 22:30, vou ler de novo. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Eu procurei alguém que intercedesse, para que eu não destruísse. Por que houve a destruição? Coloca aí, vou esperar uns instantes aqui. Coloca aí no Facebook e põe aí no YouTube. Eu estou vendo aqui no Facebook. Por que houve a destruição? Foi por causa da idolatria de Israel? Por que houve destruição? Foi por causa da promiscuidade? Foi por causa da homossexualidade? Foi por causa da corrupção? Foi por causa do mau caratismo? Foi por causa da violência doméstica? Foi por causa do desvio dos sacerdotes? Foi por causa da corrupção no meio dos levitas? Foi por causa do que, querido? Foi por causa dos casamentos, que as alianças estavam sendo quebradas? Tudo isso aconteceu em Israel. A corrupção era tão grande, que os judeus começaram a elevar os impostos dos seus irmãos mais próximos, ao ponto de tornar escravo, judeu escravizando judeu.
Judeu escravizando judeu. O sacerdote, o sumo sacerdote, vendendo a liderança dele, o juízo dele por suborno. O profeta profetizando sonhos como se fosse verdade. Os juízes vendendo a justiça através de suborno. Você acha que tudo isso é novidade? Vai ler o texto de Miqueias, vai ler o texto de Sofonias, vai ler o texto de Malaquias. Você acha que essas coisas são verdade? Você acha que só no Brasil acontece isso? Agora, Deus está dizendo que destruiu. Põe aqui, querido, escreve aqui, para a gente ver por que Deus destruiu. Por que Deus destruiu? Por que Deus pesou a mão? Porque não havia intercessores, não havia adoradores, não havia conhecimento da palavra de Deus, porque a presença de Cristo estava longe do povo, não do povo do mundo, mas do povo de Deus, porque o povo de Deus se associou com todo tipo de resposta possível, buscava a resposta na ciência, buscava a resposta na política, buscava a resposta nas guerras, buscava a resposta em tudo, menos em Deus. Talvez, querido, a gente esteja vendo um filme se repetindo. A gente esteja vendo um filme se repetindo. E a Covid nos faz lembrar que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que é tão fácil? Se a gente estalar o dedo assim, se estalar o dedo e chamar um povo para ir para a rua protestar, a gente arruma. Você que é de linha X ou você que é de linha Y, se alguém estalar o dedo, você vai defender a sua causa, defender a sua ideologia, defender o seu partido, defender o seu herói imaginário. Mas quando a gente chama o povo para o clamor, quando a gente chama o povo para a intercessão, por que é tão difícil? Desde 2013, quando começou aqueles movimentos de rua, nós iniciamos um projeto de jejum e oração aqui na igreja, um domingo por mês. E já teve domingo, eu vou te dizer que não foi nenhum nem dois. Já teve domingos de estar eu e minha esposa aqui sozinha, eu e o irmão Abia sozinho, eu e o irmão João Bispo sozinho. Não foi nenhum nem dois. E você está preocupado com o Brasil? Está nada, querido. Você está preocupado com a situação do mundo? Está nada. Porque se você tivesse preocupado, sabe o que você estaria fazendo? Orando. Você estaria intercedendo. Você estaria clamando. Josafá, não precisa fazer nada, adore. Só adore. Pedro vai dizer, Senhor, para onde? Não, só as tuas palavras, Senhor. Marta vai dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso aconteceria. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Querido, talvez a Covid venha para nos lembrar que tem coisas que têm importância, tem coisas que são urgentes. Mas na vida do cristão somente uma coisa é essencial. Tem um item que é insubstituível, incomparável, é único, é verdadeiro. Tem um item que determina todos os outros. Sabe quando você faz aquela brincadeira dos dominós? Não importam quantos dominós tem à frente. Na hora que você derruba o primeiro, todos os outros seguem. O primeiro, o alfa. Aquele que é antes de todas as coisas. Aquele que sabe todas as coisas. Na hierarquia, algo comanda as outras coisas. Um vem primeiro, os outros são subordinados. No universo militar, a hierarquia é melhor percebida, entendida. As pessoas seguem voz de comando. A nossa voz de comando é uma voz que vem da eternidade. A nossa voz de comando é uma voz poderosa. A nossa voz de comando, diz o texto de Hebreus capítulo 11, que é uma voz que faz do nada as coisas surgirem. Os antigos obtiveram um bom testemunho pela fé. Cremos e entendemos que o universo foi feito do nada. Porque quando Ele fala, céus e terra se mexem. Quando Ele fala, coisas acontecem. Quando Ele é o primeiro, quando Ele é a prioridade,
quando Ele é o essencial na minha vida e na sua, aquilo que é importante, aquilo que é urgente, vai ser atendido. Porque Ele sabe o que precisamos. Por que vocês andam como os gentios, como aqueles que não me conhecem, como aqueles que estão perdidos, como aqueles que não têm fé? Eles estão preocupados com isso. Vocês não, porque o vosso Pai sabe do que você precisa. Deus sabe de todas as coisas. Querido, está na hora. Vamos aprender essa lição aí com o Covid. É possível viver sem uma série de coisas. Nós estamos ganhando menos do que nós ganhávamos, mas também estamos gastando menos. O dinheiro é importante, em alguns momentos é urgente, nunca foi essencial. Filipe chegou para Jesus: Senhor, nem 200 denários, nem 200 dinheiro daria para comprar pão para essa multidão. E Jesus disse, entre aspas, né? Desde quando eu preciso de dinheiro, Filipe? Desde quando? E Jesus deu graça. E quando Ele deu graça, o pão se multiplicou. Quero orar por você. Jesus tem sido essencial na tua vida, querido? Jesus tem sido essencial na tua casa? Eu quero orar por você.